Agora vamos ver um pouquinho sobre o relacionamento N para N. Ver na prática como é que a gente pode aplicar isso. E o cenário que eu trouxe aqui para vocês é o cenário onde a gente tem músicas e cantores. Nesse relacionamento, como a gente já viu, é um relacionamento N para N. Por quê? Uma música, ela pode ser tocada, interpretada, eu coloquei aqui no meio interpreta. Uma música pode ser interpretada por vários cantores, então a gente tem uma única música que podem ter vários cantores naquela mesma música. E o cantor, ele pode ter várias músicas. Então aqui a gente tem aquele relacionamento N para N. E seguindo aquela nossa regrinha, surge uma tabela aqui no meio para que a gente possa representar esse relacionamento N para N que contém nesse relacionamento, nessa tabela intermediária, contém a chave primária tanto de cantores, aqui ó, então, ali destacado o ID cantor como chave estrangeira e também o ID da música como chave estrangeira. Então aqui a gente já tem um cenário um pouquinho diferente do relacionamento 1 para N. Então para a gente fazer isso aqui, a gente precisa do seguinte. Vamos criar aqui criei aqui um banco de dados, vou chamar ele de Spotify Fake. Vou criar esse banco de dados, vou ativar esse banco de dados. Esse comando aqui eu vou executar, mas depois eu mostro para que serve. E aqui a gente tem as duas tabelas. Eu primeiro vou criar a tabela de cantores. Eu preciso dela só de o ID do cantor e o nome do cantor. Aqui poderia ser simplesmente nome. E pelo contexto, se é nome na tabela de cantores, automaticamente entende-se que é o nome do cantor. Mas eu vou colocar por uma questão mais prática aqui, vou colocar só nome cantor. Baixar 50, ok. Músicas. Na música eu também preciso só do ID da música e o nome da música. Tá? Inclusive eu posso aqui ter, nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem agora a tabela intermediária. Para a gente fazer isso, voltando aqui, a gente tem essa tabela interpreta. Essa tabela interpreta, ela vai ter o seu ID próprio, tá? Isso aqui não seria necessário, mas nesse caso aqui vamos colocar porque vou explicar depois porque que é interessante que a gente tenha esse ID aqui. A gente tem o campo ID cantor. Muitos de vocês esquecem de colocar o ID cantor, vocês já pulam para a parte do foreign key, mas não declaram esse campo aqui em cima. Ele precisa existir aqui para depois você indicar que ele é uma chave estrangeira. Para você indicar que ele é uma chave estrangeira, ele primeiro precisa existir. Então, ID cantor, ID música. Beleza, eu coloquei os campos. Eu ainda não declarei. Por enquanto é só um campo, uma coluna no meu banco de dados. Eu ainda não declarei ele como chave estrangeira. E aqui, uma informação a mais para ficar mais interessante, a gente pode colocar, por exemplo, o nome da versão, porque a mesma música tem a versão original, tem a versão, digamos, ao vivo, tem a versão acústica. Então é interessante uma informação, percebam que na tabela intermediária ela não se limita a colocar só a chave estrangeira dos dois campos, das duas tabelas que a gente está se relacionando. A gente pode colocar informações a mais que complementem aquela informação. Então, uma música, quando ela é interpretada, ela tem um cantor, a música em si, a versão dela e, por exemplo, o ano de gravação. Vamos colocar aqui. Podem ter várias outras informações. Mas só para a gente simplificar, a gente coloca isso. E aí aqui, a chave estrangeira. É como um relacionamento 1 para N, só que aqui a gente está relacionando com duas tabelas diferentes. Então a gente tem que declarar duas chaves estrangeiras. E aquela regrinha. Foreign key, eu indico qual é a minha chave estrangeira, que no caso é ID cantor. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, cantor underline ID, aí eu teria que colocar aqui cantor underline ID. Aí references, eu estou fazendo uma referência para uma outra tabela. Qual tabela? Cantores. E qual é o ID, a chave primária da outra tabela lá em cima? ID cantor. É só olhar aqui. Tem que ser o mesmo que está aqui em cima. ID cantor, ID cantor. Se aqui, por exemplo, fosse cantor, se fosse, por exemplo, só ID, para a gente diferenciar, aí aqui eu colocaria só ID. Então percebam, ó, deixa eu reduzir. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui. Que é, ele está falando que esse campo aqui é uma chave estrangeira. É uma chave estrangeira que faz referência a quem? References, cantores. E qual é a chave primária lá na tabela de cantores? ID. Então eu coloco ID aqui. Mas vamos deixar, para simplificar, vamos deixar igual estava antes, que aí fica mais fácil
Porque vários diferentes assim não é recomendado. Eu só coloquei diferente assim para vocês entenderem que esse tem que ser igual a esse aqui e esse tem que ser igual a esse aqui. Então, aqui eu vou colocar de novo ID, underline, cantor. Se eu mudei aqui, eu tenho que mudar aqui em cima também. Beleza. E a música é a mesma coisa. Eu vou me relacionar com a música, com a tabela música. ID música tem que ser igual a ID música aqui. E músicas é o nome da tabela músicas. E o ID da música é aqui, que é uma chave primária. Então, eu tenho que me referenciar a chave primária na outra tabela. Então, aqui, references. Se eu colocar aqui, cantor, aqui também tem que ser cantor, senão dá erro. São erros comuns que eu vejo que vocês cometem. Então, cantores, aqui em cima, cantores. Músicas, aqui tem que ser músicas também. ID música, aqui em cima tem que estar ID música. Se aqui tiver só ID, lá embaixo é só ID. Então, só reforçando isso. Beleza, feito isso, vamos executar para ver se está tudo certinho. Então, vamos criar a primeira tabela. E, detalhe, eu não posso criar direto a tabela interpreta. Por quê? Ela depende de cantores e música. Eu preciso primeiro criar cantores, músicas e depois o interpreta. Essa ordem faz diferença. Então, ó, cantores, música e interpreta. São nomes diferente do que a gente está acostumado a utilizar nas tabelas, mas aqui o nome simplesmente um nome. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Claro que desde que faça sentido dentro do contexto que você está trabalhando. Então, beleza. Aí agora vem a parte interessante de como que a gente vai fazer a inserção dos dados nessas tabelas. Então aqui, vamos lá, vou pegar uma listinha aqui de algumas músicas. Então a gente tem aqui cantor ou banda. Aí aqui, por exemplo, esse primeiro cantor ou banda aqui, podem ser os dois. Aí a gente tem o nome da música, versão é a versão original e o ano de gravação dela, 1967. Percebam que está tudo junto. Cabe a você interpretar e colocar no banco de dados as informações de forma correta. Então aqui eu tenho o nome do cantor, mas eu não tenho o ID. Então eu coloco qualquer ID. Então vamos primeiro cadastrar um cantor. Ou banda. Aqui no caso é só um cantor. Então é insert into normal. Insert into cantores. Velos. Vou colocar o ID 1 e o nome do cantor, Caetano Veloso. Fechou. Ponto e vírgula. Primeiro o cantor. Executei. Então vamos ver se ele foi. Cantores. Feito. Então inseri um cantor. Agora vamos cadastrar. Então a gente fez o cantor. Agora uma música. Então, o nome da música é Tropicália. Então vamos lá. Então, músicas. O ID da música vai ser 1 e o nome da música Tropicália. Executei. Vamos ver se a música foi cadastrada. Músicas. Feito. E agora vamos fazer a inserção do cadastro relacionando a música a um cantor. Porque até agora a gente tem a música isolada e o cantor isolado. Mas agora a gente tem que cadastrar essa relação entre o Caetano Veloso cantando a música Tropicália. E por que a gente faz isso? Porque, por exemplo, pode ser que exista uma outra versão da música que é cantada por Caetano Veloso e, por exemplo, Gilberto Gil. Pode ser que exista. Então, se existe essa possibilidade, eu tenho que ter a música separada e os cantores separados para depois eu relacionar. Como é que a gente vai relacionar isso? Insert into interpreta, que é o nome da tabela intermediária, velos, primeiro campo. Lembrando que é sempre seguindo a ordem lá dos campos. Interpreta é ID interpreta. Então, é o ID que a gente vai colocar aqui para essa versão da música. No caso, vamos colocar o ID. A gente poderia colocar o ID 100. Só para diferenciar, eu vou colocar o ID 100 para vocês entenderem que poderia ser qualquer valor. Aqui poderia ser qualquer valor inteiro, porque aqui tem que ser um número inteiro. Aí, o segundo é o ID do cantor. No caso, quem canta essa música, Tropicália, é o Caetano Veloso. A gente viu que o ID do Caetano Veloso é 1. Então, a gente vai colocar aqui
Não vai colocar o nome, a gente vai colocar o ID, porque é o ID que a gente está aqui com a informação, é inteiro. Se você tentar colocar o nome, ele vai dar um erro falando que você está tentando cadastrar uma palavra onde tem que ter, na verdade, um número. O ID da música. O ID da música é 1 também. Vamos lá, vamos confirmar. Tropicália, o ID é 1. Então, beleza. E agora a gente tem que informar o nome da versão da música. No caso, vamos cadastrar a versão original da música. Beleza. Que é o que está aqui na nossa tabelinha de músicas. Ó, original. E o ano da música, que é 1967. Fechou. Ok. Executei. A inserção, vamos ver se deu tudo certinho. Inseriu. Então agora, olha só que interessante. Select, asterisco from, interpreta. Tá lá. O ID do interpreta é 100, poderia ser qualquer valor, número inteiro. O ID do cantor. Então, quem canta a música do ID 1 é o cantor com ID 1 na versão original de 1967. Que é, no caso aqui, é o Caetano Veloso, que tem o ID 1, na versão que é a música Tropicália. E, por exemplo, se fosse mais de um cantor, se fosse uma versão especial que é cantada por outro cantor, junto com o Caetano Veloso. Então a gente poderia cadastrar aqui, vamos colocar só de exemplo. Não sei se essa música foi interpretada pelos dois juntos, mas só de exemplo, vamos colocar aqui um segundo cantor, que é o Gilberto Gil. Perfeito. Vou cadastrar ele aqui, cantor, cadastrou. Agora vamos ver, agora a gente tem dois cantores, Caetano Veloso com o ID 1 e o Gilberto Gil com o ID 2. E vamos supor que existe uma versão alternativa que foi cantada tanto com o Caetano Veloso junto com o Gilberto Gil. Então os dois tocaram uma versão alternativa da música. Então o que a gente vai fazer? Olha só que interessante. A gente vai cadastrar. O ID do interpreta vai ser diferente. Vamos colocar aqui 101, por exemplo. Quem cantou a música Tropicália? Primeiro é o ID do cantor. O cantor continua sendo o Caetano Veloso. A música continua sendo Tropicália, só que agora é uma versão alternativa. Vamos dizer que ela foi gravada um ano depois. Vamos supor, 1968. Só que também ela foi cantada junto com o Gilberto Gil. Então a gente vai ter que cadastrar os dois, colocando aqui, ó, no ID do cantor o Gilberto Gil. Então, ó, perceberam? Que é a mesma música, só que cantada na versão alternativa, cantada ao mesmo tempo pelo Caetano Veloso, junto com o Gilberto Gil. Tá? Então aqui, ó, a gente faz o cadastro normal. Aí aqui, óbvio, aqui não pode ser repetido, 102. Cadastrou, se a gente selecionar, é assim que vai ficar. Tá? E agora a gente vai para a parte da consulta.